Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra do Senhor. A palavra de Deus que se encontra em Tiago, o Evangelho de Tiago. Capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Amém? Tiago, capítulo 4. Versículo 3 diz assim: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, fala conosco através da Tua palavra, a partir deste momento, ó Deus. Fala, Pai, aos nossos corações, nos ensinando, instruindo, Pai, a cada um de nós, ó Deus, nos mostrando o caminho, ó Deus, e nos guiando por Ele, Pai. Aleluias, ó Deus. Nos ensina, nos corrige através da Tua palavra, Senhor. Aleluias, e que possamos viver a cada dia, meu Deus. Aleluias, ó Pai, vivermos a cada dia conforme a Tua palavra nos ensina, meu Deus. Aleluias, ó Pai, e que nós venhamos, ó Deus, aleluias, guardar a Tua palavra no nosso coração, para vivermos ela, para colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos, ó Deus. Aleluias, porque a Tua palavra, meu Deus, ela muda, ela transforma as nossas vidas, ó Deus. É o motivo de estarmos aqui, é o motivo da transformação das nossas vidas, ó Deus. Porque ela mesma declara isso. Que nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Aleluia, ó Deus. Então que o Senhor possa tomar, meu Deus, a direção da palavra neste momento. Que o Senhor cresça, que eu diminua, que nada venha sair de mim mesmo, Pai, a partir deste momento, ó Deus, que não sejam as minhas palavras, mas que sejam somente as Tuas, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar. A palavra de Deus, no capítulo 4 de Tiago, diz: Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Outras versões dizem: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Muitas pessoas, muitos cristãos, dizem: eu oro ao Senhor, oro a Deus, eu oro, mas Deus não responde. Só que a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que não é qualquer pedido que Deus atende. Não é qualquer coisa que nós pedimos para o nosso Senhor e que Ele vai fazer por nós, que Ele vai atender. O problema, ele não está na falta de poder do nosso Deus, mas muitas das vezes na forma e no motivo do nosso pedido. E nós precisamos aprender de forma correta, precisamos aprender, o significado, o que significa orar, em nome de Jesus, de verdade.
eu estava lendo, né, a palavra de Deus. Estava indo trabalhar hoje de manhã e Deus falou comigo, né? Estava ouvindo ali um podcast, né? Sempre, todos os dias eu vou para o trabalho, né? Os dias que eu vou para o escritório. E ali eu vou ouvindo sempre alguma coisa, o podcast, né? Eu gosto de ouvir coisas, aprender coisas novas, ouvir coisas novas. Eu sempre vou para o trabalho ouvindo e volto também ouvindo, sempre um podcast. E eu estava indo trabalhar hoje e estava ouvindo um podcast e tinha um pastor que estava lá sendo entrevistado ali, né? E ele fala desta passagem, ele fala da passagem desta passagem de Tiago, capítulo 4, aqui, versículo 3. Daqueles que oram ao Senhor, pedem ao Senhor, mas não recebem. E ele também vai falar, né, daquela passagem que Jesus Cristo fala para pedir, né, para pedir em seu nome, porque tudo que pedir no nome dele, ele vai fazer. Ele vai atender aos pedidos daquele que pedir em nome de Jesus. E aí eu sabia que traria a mensagem nesta noite, né, nesta quarta-feira, no culto, né, desta quarta-feira. E aí o Senhor falou comigo, ficou esta palavra, né, falando comigo o dia inteiro, né? E aí eu cheguei em casa e fui meditar nesta palavra, fui estudar um pouco para trazer a mensagem desta noite. E o Senhor, né, ele veio me falando os motivos, né? Aos motivos, a motivação que a pessoa está orando. Tem a motivação certa e tem a motivação errada. E o próprio versículo aqui vai falar isso. Pois pedem por motivos errados. Então há uma motivação. Né? Há uma motivação. A motivação certa, neste caso, né, o apóstolo aqui, o discípulo de Jesus aqui vai dizer que é um motivo errado. E ele ainda fala, não recebem, pois ele fala que o motivo é errado para gastar em seus próprios prazeres, em seus prazeres. E aí nós vamos aprender nesta noite, né, porque muitas orações não são respondidas. Né? O Senhor me deu aqui 3 perguntas. A primeira é, por que muitas orações não são respondidas? Né? E aí, pedidos que visam apenas prazer pessoal, né? Status ou interesses carnais, né? Esses tipos de pedidos o Senhor não vai atender. Porque a pessoa ela está pedindo para si. Quando ela ora ao Senhor e pede, né, para que o Senhor faça algo por ela, para que ela venha mostrar para os outros. Olha, eu tenho o melhor carro, eu tenho a melhor casa. E nós vemos que tem pessoas que buscam a Jesus com esta motivação, porque querem algo do Senhor. E muitas das vezes, aquilo que elas têm, elas querem mostrar. Nós vivemos num mundo assim. Vivemos numa época em que as pessoas, elas querem se mostrar. Mostrar o que tem. E muitas das vezes, a pessoa que está de fora, ela olha
Principalmente, né, quem fica ali passa muito tempo em redes sociais, ela vê a vida perfeita que aquelas pessoas mostram na rede social e faz com que essas pessoas se sintam mal. Meu Deus, por que essas pessoas estão assim e eu estou aqui, um miserável, que não consegue nada, que não alcança nada? Mas será que essas pessoas que estão ali mostrando aquilo ali, será que é verdadeiro? E a gente sabe que, né, por trás das câmeras, né, há um mundo de falsidade, há um mundo de mentiras, que as pessoas mostram aquilo que elas querem que as outras vejam. Elas mostram aquilo que elas querem que as outras vejam. Então, isso vai gerar para ela ali mais seguidores, mais, né, likes, porque é isso que elas fazem. E a pessoa que está de fora, ela vai olhar para isso e ela ela quer também, porque isso gera uma certa inveja. Isso gera uma certa inveja, porque você vê pessoas em lugares maravilhosos, em viagens maravilhosas, em lugares maravilhosos, perfeitos. E o que isso gera na pessoa que está vendo isso? Uma certa inveja. Porque essa pessoa, ela quer isso também. Aquela pessoa que está vendo, ela também quer. Ela quer alcançar aquilo ali. O que nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas, elas só querem cada vez mais, querem ter. E é esse mundo que nós vemos. Então nós não podemos nos basear nisso. A nossa vida não pode se basear naquilo que nós vemos. Por isso que Jesus fala para olhar somente para Ele. Por isso que Ele fala, né, olhar para Ele somente. O apóstolo Paulo fala, olhando para o alvo, né, os olhos fixos no alvo. Eu prossigo. Porque o nosso alvo não são as coisas terrenas. Nosso alvo não é nada deste mundo. As coisas que nós conquistamos aqui são consequências de uma vida de obediência, de uma vida de santidade que nós vamos ter com o nosso Senhor. Porque Ele mesmo declara, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça. Então, aquilo que plantamos, certamente nós vamos colher. Nós vivemos, né, nesse tempo, a lei que impera o nosso tempo é a lei da semeadura. Em Oséias vai falar que o povo de Israel, eles plantam ventos e colhem tempestades. Então a nossa motivação não pode ser errada. As nossas orações ao Senhor têm que ser por motivações certas, né? Motivações certas. E nós vemos que pedidos, né, que visam apenas, né, prazer pessoal, status ou interesse carnal, são pedidos egoístas. São pedidos egoístas, porque o que é ser egoísta? Né? O que é ser egoísta?
Egoísta é aquela pessoa que só pensa em si próprio. E nada mais ao seu redor importa. Ela não se importa com nada ao seu redor. Ela só se importa consigo mesma. E nós vivemos numa época, num mundo egoísta. As pessoas são egoístas. E nós vivenciamos isso todos os dias. Nós vivenciamos todos os dias, sentimos na pele todos os dias o egoísmo das pessoas lá fora. Você quer ver mais egoísmo do que você estar num trânsito? E a pessoa passar na sua frente e achar que é normal, ela está lá atrás, mas ela quer porque quer chegar primeiro do que você. E você vai fazer o quê? Vai brigar? Porque muitas pessoas acham que o mundo gira em torno delas. E nós vivemos numa época assim, num mundo assim. O mundo gira em torno daquela pessoa. Só importa as vontades que ela tem. Só importa aquilo que ela faz. Não importa se o que ela está fazendo vai prejudicar a outra pessoa. Isso não importa. Né? Então nós vivemos num mundo assim. E é uma motivação errada ser egoísta. E o Senhor precisa transformar as nossas vidas. Nós precisamos dar lugar para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas e nos liberte desse egoísmo. Nós não podemos nos tornar como as pessoas lá fora. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ser luz do mundo, sal da terra. Que nós temos que ser diferentes, fazer a diferença. E os outros precisam enxergar isso em nós. Porque se nós agirmos como elas lá fora, qual a diferença que nós estamos fazendo? Falta de alinhamento com a vontade de Deus. Orar em nome de Jesus é orar conforme o caráter dele. Né? Vamos abrir a palavra de Deus em 1 João. Capítulo 5. Primeiro João, capítulo 5, versículo 14, está escrito: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouvirá. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Qual que é o alinhamento? Né? Qual que é o alinhamento aqui? É se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus. Esse é o alinhamento. Então, quando nós pedimos ao Senhor, e se o que pedimos está alinhado com a vontade de Deus, então o Senhor ele vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo, né? Porque é o que está escrito aqui. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Mas aquilo que nós pedimos tem que estar no centro da vontade do nosso Senhor. Tem que estar no centro da vontade dele. Se o pedido não glorifica a Deus, dificilmente será atendido. Então, nosso pedido, aquilo que nós pedimos precisa glorificar ao Senhor. De que forma? De que forma?
Quando nós pedimos pela salvação de uma pessoa, não é maravilhoso quando a pessoa se entrega ao Senhor? Isso não glorifica a Deus? Nós nos alegramos. A palavra de Deus diz que há festa no céu quando um ímpio ele se arrepende. Então, os nossos pedidos precisam glorificar a Deus. Aquilo que nós pedimos precisa glorificar ao nosso Senhor. Falta de fé verdadeira. Hebreus, vamos abrir em Hebreus, capítulo 11. De Hebreus, capítulo 11. Versículo 6. Hebreus 11, 6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, se nós não pedirmos ao Senhor com fé, se não há fé naquilo que nós pedimos, né? Não basta nós somente repetirmos palavras. Não basta somente repetir palavras, mas nós precisamos crer que aquilo que nós pedimos, nós vamos ter. Que Deus, Ele é poderoso. Que Ele é poderoso para nos dar. Porque Ele é Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele tem todo o controle de todas as coisas, de toda a criação. Ele é o dono do ouro, é dono da prata. Ele cura, Ele liberta, Ele salva. Mas nós precisamos crer. Quando nós pedimos pela salvação de alguém, nós precisamos crer que o Senhor tem o poder de salvar. Pela libertação, que o Senhor tem o poder de libertar. Quando nós pedimos por uma porta aberta, nós precisamos crer que Ele abre portas. Que Ele cura, que Ele faz inúmeras coisas. Mas precisa ter fé. Se nós dizemos em nome de Jesus, sem fé é vazio. Não acontece nada. Segunda pergunta: o que significa pedir em nome de Jesus? Primeiro, autoridade espiritual, né? Atos, vamos abrir em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 6. Diz assim: disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Quando nós pedimos em nome de Jesus, e quando nós pedimos com fé, né, algo precisa acontecer. Né? Pedro curou o coxo aqui em nome de Jesus. Né? Ele curou em nome de Jesus. Não era o poder dele, mas a autoridade. A autoridade que vem do nome de Jesus, né? Se Deus ele nos dá essa autoridade, então por que não usamos? Por que não usamos a autoridade que o Senhor Deus nos dá?
né? Então, quando nós oramos e pedimos em nome de Jesus, esse pedido precisa ser efetivado, ele precisa acontecer. Aqui, né, o coxo aqui, ele foi curado. Ele foi curado, porque, né, Paulo teve ali toda a autoridade que o Senhor Jesus deu a ele. Mediação. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 16. João 16, versículo 23. Diz assim: naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Quando nós oramos e pedimos em nome de Jesus, quem está mediando entre nós e o Senhor, o Pai? É Jesus Cristo. E quando nós oramos em nome de Jesus, quem vai, né, intermediar isso é Jesus Cristo. É a mediação. Ele vai fazer a mediação entre nós e o Pai, né? Então, a importância de nós orarmos e quando nós pedirmos em nome de Jesus, né? E para finalizar aqui, a última pergunta: como orar de modo que Deus responda? Né? Como orar de modo que Deus responda? A primeira coisa é purificar as motivações, as nossas motivações. Não pode ser motivações erradas, né? Mas tem que ser as motivações certas, para que o Senhor venha atender, né? Nós temos que pedir para que a glória de Deus, né, não apenas seja para nos atender, mas para que atender aos nossos prazeres, mas nós precisamos pedir para que o nome do Senhor Deus seja glorificado. Aquilo que nós vamos pedir precisa glorificar ao nosso Senhor, né? Nós precisamos orar com fé, né? Crer, acreditar que o Senhor vai fazer, que Ele vai agir. Orar com o entendimento, né? Nós precisamos conhecer a palavra. Precisamos conhecer a palavra de Deus, porque o nosso manual de vida é a palavra de Deus, né? O manual de vida, e aqui ele vai nos ensinar até como nós pedirmos para Ele. Ele vai nos mostrar a forma correta de nós orarmos, de falarmos com Ele, né? E é o que estamos aprendendo aqui nesta noite. A forma certa de orar, de pedir, né? E ser perseverante na oração. Que a palavra de Deus diz, orai sem cessar, né? Porque nem sempre aquilo que nós estamos pedindo em oração vai acontecer de imediato. Nem sempre o que estamos pedindo em oração vai acontecer logo, né? Às vezes leva um tempo. A gente é imediatista, né? Quando nós oramos pela salvação, a libertação de alguém, a gente quer que isso aconteça logo. Mas o tempo não é nosso, né? O tempo é de Deus. Ele tem um tempo certo de trabalhar na vida de cada pessoa, né? Então nós nunca deixar de orar,
nunca parar de orar, né? Mas sempre perseverar na oração, sempre continuar, porque uma hora vai acontecer. Uma hora vai acontecer e Deus vai honrar. Deus vai honrar, porque o nosso Deus, Ele é um Pai amoroso, Ele é um Deus que Ele quer abençoar as nossas vidas, Ele quer fazer por nós, mas para que Ele venha fazer, né, por nós, e fazer aquilo que nós estamos pedindo, aquilo que nós desejamos no nosso coração, aquilo que nós desejamos e que pedimos precisa estar no centro da vontade dEle. Né? Precisa estar no centro da vontade dEle, para que o que estamos pedindo em oração, né, venhamos receber. Amém?